Fala, atrevido, fala, atrevida, como é que vocês estão hoje, hein? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Estou aqui pensando qual vai ser o assunto do meu próximo vídeo e a verdade é que esse assunto já está na minha cabeça há algum tempo. Eu tô passando por um processo, e um processo de autodesenvolvimento mesmo. Quando a gente fala de autodesenvolvimento, a gente sempre tem que lembrar que não acontece do dia para a noite. Muita gente quer fazer um curso, acha que esse curso vai mudar do dia para a noite a vida. Nossa, minha vida mudou, a minha vida, nossa, foi sensacional. Cara, é muito legal quando você faz alguma coisa, quando você aprende algo novo e isso faz com que você avance no teu processo. Mas na maioria das vezes, tá, não estou dizendo que isso é impossível. Impossível você fazer um curso, ler um livro e ter o grande a grande epifania. É muito raro que isso aconteça, mas pode ser que aconteça. Comigo não aconteceu. O fato é que eu tô nesse mercado de desenvolvimento pessoal há uns 30 anos, pelo menos, desde lá da deixa eu ver, 2000 eu comecei em 98 fazendo curso, 2000 eu comecei a fazer palestras, 25 anos atrás, vamos chutar aí uns 25, 27 anos que eu tô nessa procura, nessa busca por melhoria, melhoria contínua. E por entender o que eu tenho que fazer nesse mundo, qual que é o meu legado, o que eu quero deixar. Ah, isso é importante, saber o seu propósito? Cara, para muita gente não. Para muita gente a pessoa vive a vida, tem gente que vive 70, 80, 90 anos sem nem descobrir, nem ter nenhuma pista do que veio fazer aqui e vive bem. A pessoa vai, tem experiência, trabalha, se aposenta, curte a vida e depois vai embora. Agora, para mim não, para mim foi diferente, eu não sei se para você é assim também, mas eu tive essa sensação de que eu tinha algo a trazer para o mundo de alguma maneira. Só que eu percebi também nesse processo que eu precisava aprender a vencer os meus próprios bloqueios, porque nós todos temos bloqueios, nós temos travas, nós passamos por experiências emocionais traumáticas na infância ou no decorrer da nossa vida que faz com que a gente fique travado em alguma área. E eu fiquei travado em algumas áreas. E isso fez com que eu passasse boa parte desses últimos anos tentando curar isso, tentando limpar. E uma dessas coisas, eu sempre digo isso, guarda essa frase que eu vou falar para você agora. eh, o seu maior poder é também a sua maior fraqueza. Deixa eu te explicar o contexto disso aí. Eu estava falando esses dias com a minha esposa e eu soltei essa frase assim do nada, porque ela estava me falando alguma coisa dela e ela tem uma característica muito diferente da minha. Ela é uma pessoa bem diferente e aí é por isso que a gente se complementa, a gente se completa. E numa esses pensamentos, né, que a gente tem, veio essa frase: "O seu maior poder é também a sua maior fraqueza". Como é que funciona isso, Fernando? Olha, eu vou te explicar. Por exemplo, o que eu vejo hoje? O mundo hoje, ele está passando por uma verdadeira revolução, se não tão grande, maior do que a gente teve na era do computador. Então a gente passou por um processo de, né, você conhece toda a história, né, revolução industrial, revolução da internet, revolução do conhecimento, e agora a gente está na revolução da inteligência artificial. A inteligência artificial, diferente do que eu acreditava que seria, ela não veio para roubar primeiro os empregos de braçais, né? Porque antigamente eu pensava, poxa, né, quando eu assisti aquele filme do Eu, Robô, eu falava, cara, quando chegar, vai ser esses robôs inteligentes, vai roubar emprego de pedreiro, de carregador, de gente que trabalha pesado, e o pessoal que é criativo, o que vai nos diferenciar do robô? É a criatividade. É a pessoa que realmente ela tem algo diferente, ela consegue se comunicar, ela é autêntica, esse tipo de coisa. E para minha surpresa, a inteligência artificial começou a roubar primeiro os trabalhos criativos. Então, se você parar para pensar, quem que está sofrendo mais hoje? Criadores, dubladores, desenhistas, cineastas, pessoas que trabalhavam nessa área de arte, de criação e tudo mais. Imagina que eu passei vários anos estudando Photoshop e hoje você coloca alguma coisa aqui no Pickwish e em segundos ele recorta uma imagem, por exemplo, ou trata uma imagem de uma maneira, trata uma pele, melhora a qualidade da imagem, assim, em segundos. Então esse designer, ele teve que se reinventar.
É a mesma coisa com atores, muitos atores, de comercial, influenciadores, estão sendo substituídos por inteligência artificial. Que mais? Músicos, a inteligência artificial cria música. Bom, enfim, esse universo criativo, ele está sendo abalado, está sendo virado de ponta cabeça. E comigo não foi diferente. Por quê? Porque eu sempre falei: "Cara, o meu grande diferencial vai ser a criatividade, a inventividade, a maneira como eu crio as coisas. Eu tenho um superpoder". Qual é esse superpoder? Eu consigo conectar pontos, eu consigo ver, antever algumas coisas, eu consigo prever, e aquilo que me gera, o meu diferencial, vamos dizer assim, profissional, ou me gerava, sei lá, como palestrante, como treinador, enfim, como criador. Eu sou um criador, a verdade é essa. E aí, eu percebi que a minha maior força, que é a criatividade, meu maior poder, é também a minha maior fraqueza, principalmente nessa era, nesse momento de inteligência artificial. Então a gente tem que entender o seguinte: eu passei os últimos 5 anos, pós-pandêmico aí, agora, me reinventando. Porque eu pensei o seguinte: cara, se você se adapta, você está atrasado. Se você se adapta, você está reagindo a uma mudança que já aconteceu. E eu não quero isso, né. Os grandes visionários da história, eles fizeram a mudança antes da mudança acontecer, ou eles enxergavam pelo menos as mudanças. Eu estava vendo um vídeo esses dias do Arthur Miller, que ele estava contando umas histórias de gente que tem ideias, de gente que, cara, você já teve alguma ideia, assim, aconteceu, e de repente você viu que alguém também pensou nisso? Isso acontecia comigo o tempo todo. Eu era e sou o cara das ideias. Eu tenho uma gaveta aqui cheia de ideias, cheia de coisas que nem coloquei em ação. Por quê? Porque eu olhei para o mercado, alguém já fez isso também. Pensava numa outra coisa. Eu lembro, por exemplo, que tem um filme chamado Bugs, que acho que é aqui no Brasil. Ele veio como que é? Bichos S.A.? Não. Bom, eu não lembro o nome aqui no Brasil, mas ele tem formiguinha, tem não sei o quê, não sei o quê. Eu tinha criado isso, porque eu desenhava história em quadrinhos lá na década de 90. Quando a Pixar trouxe Vida de Inseto, eu falei: "Cara, são os meus personagens que estão ali, eu tinha criado uns 10 anos antes". Mas alguém foi lá, eu não coloquei em ação, e aí alguém foi lá, a Pixar foi lá, criou, fez sucesso, ganharam uns milhões deles, e a minha ideia ficou simplesmente engavetada. E assim como essa, eu tenho várias outras que eu não entrei em ação. Por quê? Porque o criativo, ele tem um grande problema. Ele é muito criativo. Ele pensa o tempo todo, ele sonha, ele viaja, ele delira. Eu sou aquariano, eu não sei se você sabe, mas o aquariano é o signo de ar. E o ar fica no ar, às vezes, muito tempo, e às vezes mais tempo do que é o necessário. E veio para mim agora, nesses últimos dias, uma coisa que eu estava falando da reinvenção, né, e nesse processo da reinvenção, eu descobri que eu precisava vencer alguns medos. E vencer alguns medos significava ser mais ousado, ser mais corajoso, ser mais, produtivo, procrastinar menos, né, porque a palavra procrastinação, que é aquela coisa de você adiar aquilo que precisa ser feito, muitas vezes o criativo fala: "Não, eu não estou adiando, eu não estou procrastinando, eu estou ainda deixando a ideia maturar, a ideia tem que ficar mais clara na minha cabeça, ou ainda é um projeto". E eu falei: "Cara, não, não pode ser mais assim, porque essa força, esse poder também é a minha criptonita, é a minha fraqueza, está fazendo com que eu procrastine demais os meus projetos". Então, nesse processo, eu comecei a desenvolver uma ideia através de um livro que eu li, que é do Jacob Petri, que é Os Atrevidos Dominam o Mundo. Eu falei: "Cara, a minha comunidade vai ser a comunidade atrevida, porque o atrevimento é o resultado", e eu não tinha pensado sobre isso, né, porque na minha época de infância meu pai falava: "Você é muito atrevido", né, atrevido para mim era mal educado, era uma pessoa ousada demais e fazia coisas e eu queria ser amado, ser aceito. E aí o que aconteceu? Eu não era atrevido, né, eu era atrevido nas ideias, mas pouco nas atitudes, né. E eu falei: "Cara, eu preciso vencer isso e esse vai ser o meu elixir". E a partir daí eu comecei a desenvolver. Tô lançando um livro, tá até ali, ó, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Seja atrevido ou seja esquecido, porque eu simplesmente, olhei e falei: "Cara, tô sendo esquecido no mercado. Ninguém tá me vendo mais", mesmo sendo, o super criativão. E eu falei: "Não,
o segredo é você combater essa criptonita, que é a fraqueza, é a ação, é você fazer as coisas. Então, o meu mote e o nome desse vídeo, eu quero que ele se chame, como que eu escrevi aqui agora? O mundo é de quem se atreve a fazer. O mundo é de quem se atreve a fazer. Sabe por quê? Porque o que vai restar daqui para frente, conforme a inteligência artificial for se aprimorando, conforme a robótica for melhorando, como a gente vê que hoje já está praticamente. A hora que incorporar a inteligência artificial na robótica, definitivamente você vai ter lá o eu robô. Robôs autônomos andando por aí, fazendo tarefas, fazendo entregas e fazendo um monte de coisa. O que vai restar para nós? Trabalho manual. É fazer artesanato, é fazer marcenaria, é fazer coisas que ninguém está querendo fazer mais. Porque esse trabalho braçal, né, que é um trabalho braçal, marceneiro, o encanador, o pintor, o pedreiro, ainda é um trabalho braçal. Até o robô chegar, acho que vai demorar. Mas é, são pessoas que estão fazendo coisas, estão no mundo, pá, exercitando as coisas. Então eu fiquei pensando muito sobre isso. E a ideia é exatamente essa: falar para você que o mundo é de quem se atreve a fazer aquilo que precisa ser feito. Então não adie aquilo que você quer fazer esperando a melhor ideia. Não espere que as situações, as condições estejam perfeitas para você começar a fazer alguma coisa. Se atreva a dar o primeiro passo, se atreva a gravar o primeiro vídeo. Como eu falei no meu vídeo anterior agora, né? Eu falei fracasse agora, fracasse rápido. O que é isso? É você, teve uma ideia? Testa, começa fazendo, porque isso vai fazer com que você ganhe motivação, energia, sabe? Você ganha movimento, e esse movimento vai gerar um momento na sua vida, vai gerar o quê? Aquela coisa da inércia, que é você começar a se movimentar, e isso vai acelerando, né? Porque a inércia não é ficar parado, a inércia é a continuidade de um movimento que você está fazendo. Se você está parado, você continua parado. Se está em movimento, né, dependendo da velocidade, você continua em inércia ali com aquele movimento. Então, a ideia é que você comece fazendo, mesmo que seja uma pequena coisa, mesmo que sendo deixando um comentário aqui nesse vídeo, curtindo esse vídeo, se inscrevendo nesse canal. Porque eu estou com um objetivo, eu não quero falar assim, vou fazer um vídeo todos os dias. Eu quero fazer um vídeo toda vez que eu sentir vontade de gravar. Eu vou sentar aqui e vou gravar um vídeo aqui, tá? Eu estou gostando dessa luz aqui, ó. Eu tenho vários spots aqui com cores e tal, e eu estou gostando dessa configuração assim, meio janela aberta, tá? Apesar de ter uma janela meio fechada ali, com uma cortina, mas é isso, essa é a mensagem que eu quero passar para você. Se atreva a dar o primeiro passo, se atreva a fazer aquilo que precisa ser feito. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida, tá bom? Eu acredito muito nisso. E eu acredito que isso faz parte da minha jornada agora, nesse momento, que cara, para de pensar tanto e começa a fazer. E eu comecei a fazer isso esse ano, tá? Criei um podcast. Se você ainda não segue lá, segue o canal podcast, é o Fala Atrevido, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Fala Atrevido Podcast é o meu podcast, tá? Já fiz a primeira sessão agora, os primeiros são 13 já entrevistados, e daqui a pouco eu vou fazer a segunda temporada. Por quê? Porque eu pausei agora para lançar o meu livro, ou seja, Atrevido. Vou lançar agora dia 19 de setembro, tá? Às 19 horas aqui em Santo André. Então, eu lancei um podcast, escrevi um novo livro, estou lançando esse livro agora, tem um workshop pronto, que é o Destrava Atrevido, que eu vou lançar no dia do lançamento do livro, e tem a minha mentoria Atrevida. Então, assim, é um ecossistema para ajudar as pessoas o quê? A saírem da inércia, saírem do parado, começar a se movimentar. Dá o primeiro passo para fazer as coisas acontecerem, que foi o que eu fiz, para vencer o quê? O excesso de pensamento, o excesso de procrastinação, o excesso de distração que a gente passa hoje por causa das redes sociais, do FOMO,
né? Que é aquela ideia do, eu não posso perder nada, então eu fico o tempo inteiro na internet me atualizando, o tempo inteiro tentando saber o que está acontecendo para não perder nada, esse medo de você perder as coisas, de você não saber o que está acontecendo, e as pessoas ficam enlouquecidas, horas e horas na frente de um celular, na frente de um computador, e é exatamente isso que está faltando, as pessoas terem a coragem de fazer aquilo que precisa ser feito, beleza? Então é isso, galera, se você ainda não assinou o canal, assina o canal, deixa um like aqui e deixa um comentário que eu quero saber o que você achou deste assunto, faz sentido para você, não faz? Então é isso, eu fico por aqui, forte abraço e até mais.